Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o professor Renan Fagner, professor de redes de computadores aqui do CEMI. Tô trazendo para vocês uma aula de revisão, né? Para nós podermos aí lembrar daqueles conteúdos que foram trabalhados em sala de aula, ok, pessoal? Quando nós estamos falando então de redes de computadores, nós temos que entender como que surgiu isso daí, né? Para a gente poder contextualizar a história, para depois nós chegarmos no objetivo específico, que é entender a rede e poder manuseá-la, né? Então, pessoal, é importante que nós tenhamos em mente que na década ali de 40, de 50, começa a computação de forma geral, os computadores começam a surgir, né? Onde você tem informações que são inseridas nessa máquina, né? Uma máquina aí capaz de fazer cálculos, né? Através de números que entram por cartões perfurados nessa máquina e de repente ela própria automaticamente faz os cálculos e imprime uma resposta aí para as pessoas, entendeu, pessoal? Então, isso foi o primeiro computador, né? Daí, então, começam mais pesquisas, começa a evoluir nesse aspecto aí, e nós temos aí os mainframes, né? Aqueles supercomputadores, computadores grandes, né? Que tinha várias válvulas aí para ser manuseada, que você adentrava neste computador aí para você poder ir trocando ali, né? As válvulas ali, aqueles locais onde precisava fazer as configurações específicas. Computadores esses muito grandes que às vezes chegava a tomar, né, ou fazer uso de um andar, né? Com o passar do tempo, essas válvulas foram sendo substituídas por transistores, né? Que ele conseguia trabalhar, digamos assim, com menos energia, né? Fazendo com que essa máquina tivesse aí um processamento maior, né? Digamos assim, dessas informações que é inserida para ele fazer, para o computador, no caso, fazer esses cálculos, né, pessoal? Daí, então, depois que essas máquinas já estão em universidades ali sendo testadas, sendo trabalhadas, né? Primeiro no âmbito militar, né? Para desenvolver essa questão militar. Depois, os pesquisadores, né? As pessoas que trabalhavam ali para desenvolver, né? Essas máquinas, eles perceberam que eles não precisavam trabalhar, né, pesquisar somente a fim militar, e sim a fim de poder melhorar essas máquinas para fazer com que elas sejam, que ela tenha essa capacidade de processamento trabalhada em outros aspectos. Com isso, pessoal, em 1969, 68 para 69, surge a ARPANET, que é uma rede de computadores, né, onde estava sendo interligada 3 universidades estadunidenses, né, que seria ali, se eu não estou enganado, a Universidade de Santa Bárbara, a Universidade de Califórnia, né, ali em Los Angeles, e a Universidade de Utah. Todas elas ali nos Estados Unidos. E aí essas máquinas, né, precisavam estar compartilhando informações. E aí naquela época, naquele momento ali, eles manuseavam essas informações através dos disquetes e assim por diante, né, pessoal? Porém, isso era trabalhoso e também consumia bastante tempo, no caso, né? Tinha problemas aí de você às vezes perder essa informação, digamos assim. Então surgiu essa necessidade de criar uma rede para comunicar, para que houvesse ali, no caso, a comunicação entre essas máquinas. Então a ARPANET aí é o que nós conhecemos como a primeira rede mesmo, né? Fazendo aí o compartilhamento de informações entre essas universidades. Daí as coisas foram evoluindo, né? Eles trouxeram aí foram descobrindo aí algumas formas de melhorar esse processamento, diminuindo aí o tamanho dessas máquinas, melhorando o seu poder de processamento, de armazenamento de informações nas memórias e assim por diante. Daí, pessoal, em 1975, essa ARPANET, ela constitui, né, ela concretiza um protocolo para ser conversado entre essas máquinas, né? Porque ali eles já estavam conseguindo enviar e-mails, né, receber esses e-mails, que seriam essas informações, né, sendo trafegadas por um cabo, né, por um fio aí pela telefonia, usando a telefonia como recurso, né? Só que essas informações tinham que ser fatiadas, né? E o que eles trazem como formas de pacote.
Por quê? Porque você tinha que diminuir, comprimir isso daí para que ele pudesse ser passado aí pela rede, né? Pelos cabos. Então começa toda essa evolução. E é o que nós vemos hoje. Esse protocolo que foi criado ali em 1975, que é o TCP/IP, ele atualmente é o que nós utilizamos na internet. Então, se você tem acesso a qualquer parte aí do mundo, né? Nesse caso aí via computador, via no caso celulares, via smartphone, essas questões aí, e tudo isso se dá aos protocolos que estão sendo utilizados e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Mais para frente. Então, a partir desses momentos aí, nós temos inserido na sociedade as redes de computadores. Então, você começa com uma rede que liga somente 3 universidades, né, estadunidenses. Dali a pouco a gente entende, né, nós vemos ali a necessidade de utilizar de recursos dessa rede. O que seria recursos dessa rede? Ou mesmo fazer compartilhamento aí, né, de... não só de recursos, mas também de serviços. O que seria essa questão de compartilhamento de serviço ou de recurso? Bom, se eu tenho uma impressora em uma casa, 2, 3, 4, 5 máquinas precisam imprimir naquela impressora, está sendo ali compartilhado um serviço, que a gente chama de serviço de impressão. Se eu tenho em alguns momentos aí que fazer o processamento de alguma informação, de alguns dados que são muito grandes, né, que levaria bastante tempo, às vezes você pode compartilhar recursos de várias máquinas, colocá-las para fazer esse processamento tudo junto, pessoal. Então, nesse aspecto nós temos o processamento, né? Nós temos aí a questão do compartilhamento de recursos, não só de informações, mas de recursos e serviços, fazendo com que essas redes, né, tenham que ter tamanhos maiores, né? E quando nós estamos falando aí de questão aí de redes, né, de tamanho maiores ou menores, nós temos que lembrar que a rede ela é constituída de redes pequenas, redes maiores um pouco, ou medianas, digamos assim, e redes grandonas, né? Que nós chamamos aqui na parte técnica de LAN, MAN e WAN. O que seria uma LAN, né? Seria Local Area Network. É o que nós chamamos hoje de rede local, né? Que seria uma rede doméstica, uma rede empresarial, que ela tem um espaço geográfico pequeno, né, de até 1 quilômetro mais ou menos aí, você tem esse 1, 2, 3 quilômetros aí mais ou menos, isso torna-se, chama-se, né, uma rede local. Depois você tem a rede MAN, que seria uma rede metropolitana de tamanho mediano, que são formadas aí por várias outras redes locais, né, que tem o gerenciamento aí de uma provedora de acesso, né, pessoal? Então isso seria a rede MAN, uma rede metropolitana. E nós temos a rede WAN, que seria o conglomerado de todas essas redes, né, sejam redes locais, sejam redes metropolitanas, né, fazendo com que toda a informação trafegue por todo o mundo, né? Isso nós damos o nome de rede WAN, né? Wide Area Network, né? Que seria aquela rede global, né? Depois que nós falamos aí, que nós entendemos, né, que essas redes ela tem tamanhos, né, e tem os seus respectivos nomes, nós temos que entender que para haver esse compartilhamento de informações, para que essa comunicação entre as máquinas, é necessário nós entendermos que tem 5 componentes fundamentais para isso, pessoal, que é o emissor, o receptor, os protocolos, a mensagem e o meio ao qual será trafegada essas informações. Nesse caso, o emissor é quem envia essa mensagem, o dispositivo, a máquina que está enviando a mensagem. O receptor é aquela máquina, né, ou aquele dispositivo que está recebendo essa informação. Os protocolos é a regra que esses dois dispositivos precisam ter em mente, precisam saber essas regras para eles poderem se comunicar, né? Um exemplo que eu sempre falo é que para que dois brasileiros possam se comunicar, digamos assim, eles têm que falar a mesma língua, que seria o português, né? Se um fala português e o outro inglês e ambos não entendem uns as suas respectivas línguas, não vai haver ali uma comunicação. Então, nas redes de computadores, na computação de forma geral, você precisa dessas regras, né? Desses protocolos para que os dispositivos possam conversar entre si. Isso são coisas que nós vamos relembrando e trazendo para vocês ao longo das nossas aulas, tá bom, pessoal? Depois nós temos a mensagem, que a mensagem é aquilo mesmo que
digamos que o cliente quer passar, ou o sistema, né, o software ali, quer passar para o outro dispositivo, para o outro cliente, digamos assim, né? Que seria o quê? O texto, o vídeo, a música e assim por diante, tá, pessoal? E por fim nós temos aí o meio. O que seria o meio? É o link de acesso, que pode ser um cabo, pode ser uma antena sem fio, né? Pode ser aí uma fibra ótica, digamos assim. É o meio, né, pessoal? É o local onde essas informações irão trafegar para chegar, que vão trafegar do emissor até o receptor, tá bom? Espero que fique claro para vocês aí essa questão. Por enquanto nós vamos ficando por aqui. Essas são algumas informações aí que não podemos ficar sem entendê-las, né? Ficar sem registrar essa questão e lembrar também, né? Porque isso vai trazer um know-how para nós e para nas próximas aulas nós podermos estar melhor aí entendendo a questão de redes de computadores, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!